Hola, ¿qué tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Então, olá, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, aula 99, leção 99, nós vamos ver um diálogo, vamos ver um texto. É um diálogo entre Carlos e Luis e tem um título Quando eu era niño. Então, quando eu era criança, menino. Repare, esse quando ele não tem acento, esse quando somente tem acento quando ele é um pronome interrogativo, ou seja, quando ele está fazendo uma pergunta, né? Quando você vem, aí nesse caso vai ter acento, mas uma frase assim não é pergunta e não tem acento. Quando eu era niño. Então, Carlos e Luis vão estar conversando, vão estar dialogando sobre a sua niñez, infância. Eles vão estar falando, relembrando sobre a sua infância. Então, antes da gente ver o texto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos. Esse texto está completo e na descrição do vídeo, para quem quiser já ter ele copiado antes da gente começar a ler, você pode pausar esse vídeo e copiar, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, o Carlos começa falando, né? Carlos empieza hablando. Ele fala: mira, allí, en aquella plaza, jugava yo quando era niño. Ele fala, mira, né? Olha, mira, ali, naquela praça, e naquela plaça. A gente já viu o pronome demonstrativo, lembra? Este, esse, aquele, essa, esta, aquela. Preposição em. Em português a gente junta em com aquela, vira naquela. Em espanhol não faz isso, mantém separado. E naquela. Então, naquela praça eu jogava, brincava quando era criança. Eu posso falar yo jugaba, ordem direta, normal, eu jogava. Mas em espanhol também posso inverter a ordem, jugaba yo, jogava eu. Não tem problema, tá? Eu posso inverter. Em espanhol é até muito comum fazer isso. Jugaba yo quando era niño. Então, o verbo jugar, conjugado no pretérito perfeito. Aqui o pretérito perfeito, a gente já viu, né? Não pode esquecer, conjugação no pretérito perfeito, ele é bastante importante. Aqui ele está descrevendo alguma coisa que aconteceu no passado, está descrevendo uma memória dele do passado. Naquela praça, eu, quando era criança, brincava nela. Então, uma coisa que aconteceu no passado. Então, ele usa o pretérito imperfeito. Luiz, então, pergunta: vivían tus padres en este barrio? Então, os teus pais viviam neste bairro, tá? Barrio, bairro, ele é escrito assim mesmo, ao contrário. Muita gente fala que o espanhol parece o português errado, e às vezes parece mesmo, né? Então, barrio é bairro. Então, ele pergunta: viviam os teus pais neste bairro? Aqui ele inverte, né, o sujeito com o verbo. Isso é comum em frases interrogativas, colocar o verbo na frente. Viviam tus padres, em vez de eu falar tus padres viviam. Tus padres, teus pais. A gente já viu que padre, pai, madre, mãe. Mas quando a gente fala os dois, a gente usa o masculino, né? Padre, né? Padres, tus padres, teus pais. Igual ao português, né? Tem mãe, pai. Mas quando a gente fala os dois, a gente quer se referir aos dois, a gente fala pais, né? Teus pais. Então, né? Viviam os teus pais neste bairro, moravam, né? O verbo vivir também pode ser sentido de morar. Carlos vai responder sim, sim, aí e nesta casa. Então, sim, aí nessa casa. Então, de novo, outro pronome demonstrativo, essa. Aquella
para coisas distantes, essa e esta para coisas mais perto. Vai depender de quem está falando, né? Qualquer dúvida, volta na aula de pronome demonstrativo, lá está explicada a diferença. En nessa casa, que é o pronome de preposição en. Em português a gente costuma juntar, a gente junta, né? Nessa, em, essa vira nessa. Espanhol não, mantém separado. En essa, en nessa casa. Então, sim, aí nessa casa. Estaba ya muy vieja e por isso nos cambiamos a donde ahora vivimos. Uma frase bem comprida, né? Então vamos por parte. Então, está apontando para a casa onde ele morava. Estaba ya muy vieja. Então, estava já muito velha. A casa já estava muito velha. Eu posso falar já estaba, não tem problema, ou posso inverter. Estaba já. Em espanhol, isso não tem importância. Eu posso, né, colocar já estaba, estaba já. Muito velha, muito vieja. E por isso, nos cambiamos a donde agora vivimos. Então, verbo cambiar, verbo mudar. Então, nós nos mudamos aonde agora vivemos, né? Para onde agora nós vivemos, moramos. Tá? Em português, a gente usa a preposição para, né? Nós nos mudamos para o lugar que a gente agora está morando, mas em espanhol, para ter sentido de direção, de finalidade, a gente usa a preposição a, né? Cambiar a algum lugar. Repara aqui, a donde. A gente já aprendeu donde, advérbio de lugar, donde, quer dizer onde. A gente já aprendeu aonde. Aonde, quando eu tinha a preposição a junto com o advérbio donde, virava aonde e tinha o mesmo sentido do aonde do português, que era também um advérbio de lugar, mas indicava deslocamento. A gente usava muito com o verbo ir, por exemplo. A praia aonde vamos. Sempre tem esse sentido de deslocamento, a gente usava a preposição a, aonde, em espanhol, adonde. E donde para lugar fixo, né? Donde tu vives, né? Onde você mora. Aqui nós temos esse adonde, mas é diferente desse adonde. Aqui nós temos o adonde separado. Essa preposição a está se relacionando com o verbo cambiar, mudar a algum lugar. Esse donde indica, é um advérbio de lugar, indica onde ele vive, né? Esse onde é estático, por isso que eu não estou usando adonde junto. Esse adonde ele é separado. Esse a, preposição, indica para onde eu estou morando, né? Eu me mudei para aquele lugar. Esse donde, advérbio de lugar, estático, né? A casa onde nós vivemos agora. Tá? Então não confundir. Esse adonde separado e esse adonde juntos são usados em situações diferentes. E ele continua, ele pergunta, e tu, e você? Vives em la misma casa de quando eras niño? Então você mora na mesma casa de quando era criança? De uma preposição em, com artigo lá, em português a gente costuma juntar, a gente junta em a vira na. Espanhol fica separado, em lá. Em la mesma casa de quando era criança. Ele está perguntando, você vive na mesma casa de quando você era criança? Aí o Luís responde, no. Mis padres no eran de aqui. Né? Frase simples, né? Meus pais não eram daqui. É o verbo ser no pretérito imperfeito. Os pais não eram daqui. Vivíamos en el pueblo. Então, vivíamos no
pueblo. Pueblo é um lugar um pouco mais afastado, menor, como se fosse o interior. A gente falaria em português, nós vivíamos no interior. Pueblo tem mais ou menos essa ideia, um lugar mais afastado, menor, normalmente um lugar mais humilde e mais para o interior. Então a gente vivia no pueblo. Eu vivo aqui desde que estou estudando. Então eu moro aqui desde que estou estudando, né? Desde que, a ideia é, eu estou morando e desde que eu comecei a estudar, tá? Então desde que estou estudando. Aí o Carlos pergunta: ¿Te acuerdas mucho de tu pueblo? Então você se lembra, acordar-se, verbo lembrar-se, recordar-se. Então você se recorda, você se lembra muito do teu pueblo, né, do lugar onde você morava no interior. Então o Carlos tinha perguntado, né, para o Luiz se ele se lembrava do pueblo, e o Luiz responde: Sí, lo pasaba muy bien allí. Então, sim. Ó, interessante essa construção. Lo pasaba muy bien allí. E passava, verbo passar, quer dizer passar, né, em espanhol. Nesse sentido aqui de passar bem, né, de ter boas lembranças, de ter boas recordações lá do pueblo dele. Então, lo passava muito bem. Então, sim, né, eu passava muito bem lá, lá no pueblo, né, tem boas lembranças. E o Carlos pergunta: melhor que aqui? Melhor que aqui? E o Luiz responde: sim. La vida que llevábamos era muito tranquila. Então, a vida que levávamos era muito tranquila. Repara, tranquila a gente fala em espanhol tranquila, tá? Tranquila. Ele continua: sempre estávamos jugando. A frase simples, né? Sempre estávamos brincando, jogando, brincando. E continua: muitas vezes nos íbamos a correr por el campo. Então muitas vezes nós nos íamos, né? Íamos correr pelo campo. É interessante, na hora de construir frases em espanhol, de falar em espanhol, muitas vezes pensar em português pode ser ruim, porque a construção das frases é diferente, porque é uma língua diferente. Então repara, aqui nós temos o verbo ir, na verdade é o verbo ir-se, porque eu tenho o pronome reflexivo, então ir-se. Então, nos íbamos. E lembra, eu falei, tem muitos verbos que tem esse sentido reflexivo, quando você pratica e sofre uma ação. Então, o sujeito dessa frase, que é nós outros, ou seja, o Luiz, os amigos dele, né? Eles iam correr pelo campo. Então, ao mesmo tempo que eles iam correr pelo campo, eles praticavam a ação, eram eles que corriam pelo campo. Então, eles também sofriam a ação. Então, é um processo meio reflexivo. E aí a gente usa o verbo como um verbo pronominal, ir-se, tá? Então, nos íbamos, tá? E, claro, lembrando que o pronome reflexivo vem antes do verbo e só vai vir depois do verbo, se o verbo estiver no infinitivo ou estiver no imperativo afirmativo. E em alguns casos no gerúndio também. Mas no resto ele sempre vem antes. Então nós nos íamos, né, a correr. Então repara, ir sempre vai vir acompanhado da preposição a. Sempre ir a fazer alguma coisa. Então nós íbamos a correr por el campo. Então nós íamos correr pelo campo, nós corríamos pelo campo. Ele poderia usar o verbo correr no pretérito perfeito, muitas vezes. Corríamos por el campo. Tá certo, não tá errado. Mas também pode usar o verbo ir nessa construção. Ir-se a fazer alguma coisa. Nós íbamos a correr por el campo. Ele continua: outras vezes
bajábamos al río a pescar. Então, outras vezes, bajar é o verbo baixar, mas nesse caso, esse sentido de entrar no rio, né, seguir o rio para pescar, entendeu? Entrar no rio de barco para poder pescar, esse sentido do verbo bajar. Então, íamos no rio para pescar. Aqui, al, preposição a, mais artigo el, né? Rio, palavra masculina, então tem o artigo el. Quando eu junto, aí sim eu junto os dois, fica al, tá? Al rio a pescar. Então, outras vezes, íamos ao rio para pescar, a pescar. De novo, a gente usa para finalidade em português. Em espanhol é mais comum usar a preposição a. Ir ao rio a fazer alguma coisa, né? Baixar ao rio a fazer alguma coisa, e não para fazer alguma coisa, tá? A regência, o uso das preposições, ele às vezes é um pouquinho diferente, então tem que ficar atento a isso. Dá sempre ir a algum lugar a fazer alguma coisa. Então, a correr, a pescar. Ele continua. E solo pensávamos em divertir-nos. Então, e só pensávamos, né, pensávamos em divertir-nos, né, nos divertir. Esse solo eu já falei algumas vezes, mas não custa repetir. Antigamente eu escrevia com acento, solo, porque eu tenho solo e quer dizer apenas, somente, que é esse aqui, com acento, e tenho solo e quer dizer sozinho, é só, sozinho. Aí para diferenciar um do outro a gente usava o acento, hoje em dia não se usa mais, tá? É tudo solo sem acento. Solo pensávamos em divertir-nos, somente, apenas pensávamos em nos divertir. Ele fala que tempos aquellos, aqui o que é exclamativo, a gente viu na última aula. Que tempos aquellos, que tempos aqueles, né? Tá? Um processo de nostalgia. Aí o Carlos, né? O Carlos responde, contesta, né? Responde com outro que exclamativo, né? Que suerte, que sorte, né? Que suerte. Yo no puedo decir lo mismo. Eu não posso dizer o mesmo. Aqui é o lo, artigo neutro, acompanhado da palavra mismo. Eu não posso falar, yo no puedo decir el mismo. Errado, não pode. Tá? O ele acompanha só substantivos. Quando acompanha outras classes de palavras, como advérbios ou adjetivos, aí eu uso o lo. Eu não posso dizer o mesmo. Tá? É o mesmo sentido do ele, só que eu não posso usar o ele. Não posso usar. Eu não puedo decir el mismo, está errado. Eu não puedo decir lo mismo. Tá? Ele continua. Não posso dizer o mesmo. Mi padre era muy autoritario con nosotros. Então, meu pai era muito autoritário conosco, né? Vai falar com nós, tá? Conosco. Em português, a gente tem essa estrutura diferente, conosco, né? Com essa preposição com, a gente usa conosco, convosco. Em espanhol, não. Em espanhol, continua com nosotros. Em português, seria equivalente a falar com nós. Ele era muito autoritário com nós. Claro, na hora de traduzir, se você for traduzir um texto em espanhol, você tem que adaptar de acordo com a língua que você está traduzindo, tá? Mas é assim que se fala, com nosotros. E ele continua. Apenas nos deixava fugar. Aqui é uma frase que diz claramente que nem sempre a gente pode pensar português na hora de falar espanhol. Essa é uma frase que é um exemplo disso. A gente lê, apenas nos deixava fugar, a gente pensa, apenas deixava a gente jogar, né? Somente deixava a gente jogar. Tá errado. Esse apenas não quer dizer apenas em português. A gente já viu que apenas em português é solo. É apenas, somente. Esse apenas significa poucas vezes, ou pouquíssimas vezes, né? Poucas vezes deixava-nos, né? Nos deixava brincar. É nesse sentido, de poucas vezes.
poucas vezes nos deixava brincar. Quando volvíamos do colégio, então quando voltávamos, voltar, quando voltávamos do colégio, teníamos que fazer os deveres e depois de cenar, nos íbamos à la cama. Então, quando voltávamos do colégio, tínhamos, verbo ter, pretérito imperfeito, tínhamos que fazer os deveres, e aqui ele não explica que tipo de dever, se é dever do colégio, são os deveres afazeres domésticos, né? Ele não explica, mas tinha que fazer os deveres, e depois de cenar, então depois de jantar, nós íamos, né? Aqui é o mesmo caso do nós íbamos, em sentido de ir-se, porque ele pratica a ação de ir para a cama e ao mesmo tempo é ele que vai para a cama, ele sofre a ação de ir para a cama. É um processo meio complicado de entender em português, eu não tenho isso em português, mas no espanhol é assim: se você pratica a ação e ao mesmo tempo você sofre essa ação, então você usa o pronome, então você usa o verbo reflexivo. Pronome reflexivo, nos íbamos, é o verbo ir-se. Então, íamos para a cama. Tá aqui de novo, ó. A, né, indica a direção. A gente fala em português para a cama, ir para a cama, mas em espanhol a gente usa a. Ir-se a la cama. Ir à cama, né, para a cama. Então a gente parou, o Carlos estava falando da infância dele, que o pai dele era muito autoritário, ele tinha que ir para a cama logo depois de chegar do colégio. Ele continua falando: solo podíamos ver la televisión los domingos. Esse é o Carlos ainda falando. Apenas podíamos ver a televisão aos domingos. Repara, em português, nós, quando falamos dos dias de semana, a gente usa a preposição a, né? Ver televisão aos domingos. Em espanhol, não. Em espanhol, a gente usa o artigo direto, tá? Ver la televisión los domingos, tá? No dia de semana, a gente não usa preposição a gente usa o artigo direto. Mesma coisa quando eu falo, por exemplo, na segunda-feira tem que ir a algum lugar. A gente usa a preposição em português, né? Na segunda-feira. Em espanhol não. Em espanhol vai usar o artigo el lunes tem que ir a algum lugar. Tá? A gente nunca usa a gente nunca usa preposição na frente de um dia de semana. Aí o Luiz então fala: eu, desde luego, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y siempre que puedo me voy a pasar unos días al pueblo. Frase enorme, né? Vamos lá. Eu, né? Yo, desde luego, desde sempre, esse é o sentido, desde luego, desde sempre. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Então, tenho muito bons, né? Boas recordações, muito boas recordações da minha infância. A palavra infância, nós vimos hoje que ela tem um sinônimo, que é a palavra niñez, tá? Então faz niñez ou infância, tudo quer dizer a mesma coisa, infância. Então, tenho boas recordações da minha infância. E sempre que puedo, sempre que posso, me voy a pasar unos días al pueblo. Vou passar, sempre que posso, eu vou passar alguns dias, né, uns dias no pueblo. De novo, o verbo ir com o pronome reflexivo, que ele vai passar em praticação de ir ao pueblo, ao mesmo tempo ele sofre essa ação porque é ele que está indo. Então, ele faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Em espanhol vai usar o pronome reflexivo. Então, e, de novo, o verbo ir sempre pede a preposição a depois. Então, vou passar uns dias no pueblo. Repara, preposição a. Passar uns dias a algum lugar, tá? Al pueblo. Carlos, então fala: que bien, né? Que bom. Bien é bem, né? É bom seria bueno, que bueno. Mas também pode usar que bien. Não tem problema. Que bien. La próxima vez te acompanho.
Então, simples, né? Na próxima vez, eu te acompanho. Quando piensas ir? Aqui, ó, o quando, onde ele está numa pergunta, ele tem acento. O nome interrogativo ele vai ter acento. Então, quando pensas ir? Quando você pensa ir pro pueblo? Aí o Luiz responde, el próximo fim de semana. No próximo fim de semana. Novo, preposição em português, a gente fala, né? No próximo fim de semana. Em espanhol não vai usar o artigo direto. El próximo fim de semana. E aqui ele continua. El viernes te llamo para ponernos de acuerdo. Então, de novo, el viernes, sexta-feira. Em português a gente falaria na sexta-feira, eu te ligo pra gente combinar. Mas em espanhol a gente usa o artigo direto, el viernes. Não usa a preposição em, tá? O artigo, el viernes, na sexta-feira, te llamo, que verbo llamar quer dizer ligar, tá? O verbo llamar pode ser chamar, mas também pode ser ligar, né? Dar um telefonema. Então eu te ligo para ponernos de acuerdo. Essa estrutura, poner de acuerdo, é uma locução, é uma expressão, né, com o verbo poner, e quer dizer combinar. Então, na sexta eu te ligo para a gente combinar. É esse o sentido, poner de acuerdo é combinar. Aí o Carlos responde, estupendo, maravilha, estupendo. Hasta el viernes, até sexta-feira. Então, esse foi o texto de hoje, tá? O texto, como eu falei, está na descrição do vídeo inteiro. Se alguém tiver dificuldade com a minha letra aqui no quadro, está na descrição do vídeo para copiar, se quiser, tá? Vou fazer agora, eu vou ler o texto, vou ler uma vez devagar, depois eu vou ler normal, tá? E eu não vou falar o nome das pessoas não, tá? Eu vou ler direto o texto. Título, Quando yo era niño, começa. Mira, allí, en aquella plaza, jugaba yo cuando era niño. ¿Vivían tus padres en este barrio? Sí, ahí en esa casa. Estaba ya muy vieja y por eso nos cambiamos a donde ahora vivimos. ¿Y tú? ¿Vives en la misma casa de cuando eras niño? No, mis padres no eran de aquí. Vivíamos en el pueblo. Yo vivo aquí desde que estoy estudiando. ¿Te acuerdas mucho de tu pueblo? Sí, lo pasaba muy bien allí. Mejor que aquí. Sí, la vida que llevábamos era muy tranquila. Siempre estábamos jugando. Muchas veces nos íbamos a correr por el campo. Otras veces bajábamos al río a pescar. Y solo pensábamos en divertirnos. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué suerte! Yo no puedo decir lo mismo. Mi padre era muy autoritario con nosotros. Apenas nos dejaba jugar. Cuando volvíamos del colegio, teníamos que hacer los deberes y después de cenar, nos íbamos a la cama. Solo podíamos ver la televisión los domingos. Yo, desde luego, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y siempre que puedo me voy a pasar unos días al pueblo. ¡Qué bien! La próxima vez te acompaño. ¿Cuándo piensas ir? El próximo fin de semana. El viernes te llamo para ponernos de acuerdo. Estupendo. Hasta el viernes. Agora vou ler normal, né? Então, quando eu era niño. Mira, allí en aquella plaza jugaba yo cuando era niño. ¿Vivían tus padres en este barrio? Sí, ahí en esa casa. Estaba ya muy vieja y por eso nos cambiamos a donde ahora vivimos. ¿Y tú? ¿Vives en la misma casa de cuando eras niño? No, mis padres no eran de aquí. Vivíamos en el pueblo. Yo vivo aquí desde que estoy estudiando.
¿Te acuerdas mucho de tu pueblo? Sí, lo pasaba muy bien allí. ¿Mejor que aquí? Sí. La vida que llevábamos era muy tranquila. Siempre estábamos jugando. Muchas veces nos íbamos a correr por el campo. Otras veces bajábamos al río a pescar. Y solo pensábamos en divertirnos. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué suerte! Yo no puedo decir lo mismo. Mi padre era muy autoritario con nosotros. Apenas nos dejaba jugar. Cuando volvíamos del colegio, teníamos que hacer los deberes y después de cenar nos íbamos a la cama. Solo podíamos ver la televisión los domingos. Yo desde luego tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y siempre que puedo me voy a pasar unos días al pueblo. ¡Qué bien! La próxima vez te acompaño. ¿Cuándo piensas ir? El próximo fin de semana. El viernes te llamo para ponernos de acordo. Estupendo. Hasta el viernes. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego.